Oi, pessoal. É, Voltando, né, aqui para a gente dar continuidade às nossas pequenas explicações, né? Eu tenho tentado ser bem sucinta para não ficar algo cansativo, para que vocês consigam assistir o vídeo como um complemento, né, do estudo de vocês. Sei que o EAD é super desafiador, né? Eu que sempre digo que eu, particularmente, teria muita dificuldade de estudar nesse formato. É muito difícil mesmo, né? Não é todo mundo que tem tanta facilidade assim. Por esse motivo, eu reforço mais uma vez, né? Que quem tiver dificuldade de entender alguma coisa, tiver alguma dúvida, quando algo não ficar claro, pode falar comigo no WhatsApp, que eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu sei o quanto é delicado, né? Vocês estavam acostumados com o formato de ensino. Agora, por conta da pandemia, todo mundo precisa se adaptar nesse formato novo. E não é todo mundo que consegue, né, estudar com tanta facilidade neste formato. Mas a gente vai fazer o possível para que vocês consigam absorver, né, o maior número de conteúdo, tá? Gente, na aula passada a gente terminou falando sobre os riscos. Aqui eu vou dar uma recapitulada, citar alguns exemplos para que vocês, né, consigam absorver direitinho. Esses riscos dos quais eu estou falando aqui são os riscos ocupacionais, são os riscos existentes no ambiente de trabalho, viu? Por exemplo, começar a falar dos riscos mecânicos, né? São riscos existentes em função das condições físicas e tecnológicas que são impróprias, né? E que são capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador. Por exemplo, né, aquele pessoal que trabalha fazendo asfalto, que fica com a britadeira, aquilo ali é um risco mecânico gigante, né? Porque tem ruído, tem vibração. Outro exemplo de risco, radiação, né? Os técnicos de radiologia sempre estão expostos a esse tipo de risco, por isso precisam de EPIs de qualidade. Ferramentas inadequadas, temperatura, eletricidade, por exemplo, se levar um choque no seu ambiente de trabalho, incêndio, todos esses são os riscos mecânicos, tá bom? Oh, voltei. Era para ter passado. Desculpem, peraí. Vai lá. Risco ergonômico, gente, desculpem. Risco ergonômico são qualquer fator, né? Qualquer fator que pode interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador. Levantamento de peso, repetitividade. Lembram que eu falei da LE, que é uma lesão por esforço repetitivo, né, de pessoas que trabalham em fábricas, por exemplo, sempre executando a mesma dificuldade. Elas são propícias, são pessoas que estão o tempo todo sob risco ergonômico e são pessoas que, na maioria das vezes, apresentam-se algum tipo de lesão mais na frente. Então, né, risco ergonômico, exemplos, levantamento de peso, repetitividade, ritmo de trabalho, postura inadequada, né, pessoas que trabalham levantando peso, né, e não pegam o peso de forma adequada, não tem um EPI de sustentação, aí acaba que pode causar algum risco à saúde, tá bom? Gente, por que eu tô só voltando aqui, hein? Mas vamos lá. Assim como vocês, eu também não estava preparada para o EAD. Vai dar certo. Riscos químicos, pessoal, né? São riscos apresentados por substâncias químicas, independente da forma em que essa substância se encontra, ou sólido, líquido, gasosa, né? Mas que quando essa substância é absorvida pelo organismo, pode produzir alguma reação à saúde, né? Alguma reação tóxica. Exemplo, poeira, fumos, gases, substâncias, compostos químicos. Riscos biológicos, esses aqui são os que os trabalhadores da saúde, né, estão mais expostos. Muito cuidado, principalmente em tempos de Covid. Sigo falando da Covid porque a gente sabe que a nossa vida agora não vai ser a mesma, né? Muita coisa mudou depois do surgimento desse vírus e vai mudar, principalmente nos serviços, né? A gente está vendo aí as reaberturas graduais da economia e muita coisa tem mudado e vai permanecer assim por um bom tempo até o surgimento de alguma vacina eficaz contra o vírus, né? E vamos lá.
Riscos biológicos, né, são causados por micro-organismos como bactérias, fungos, vírus e outros. Podem desencadear doença, né, aquela pessoa pode ser acometida por alguma doença quando tem contato com algum desses micro-organismos, certo? E se for no local de trabalho, é um risco biológico de trabalho, porque aquela pessoa corre o risco de adoecer no ambiente de trabalho. Uns exemplos de riscos biológicos: vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos, bacilos. Aí vamos pensar. Jéssica, cita aí alguns exemplos, né, de pessoas adoecidas por conta de riscos biológicos. Por exemplo, um profissional de saúde que pega HIV, né, que contrai AIDS por conta que acaba se perfurando com algum objeto, né, no local de trabalho. Uma pessoa que contrai hepatite, uma pessoa que contrai Covid-19, pega uma gripe, né? Então, tudo isso são riscos biológicos ocupacionais se forem adquiridos, né, essas doenças no local de trabalho, ok? Meu Deus. Risco ocupacional, né, só definido para vocês, é a possibilidade. Gente, lembrando, risco, né, não quer dizer que a pessoa vá contrair. Não, vou trabalhar, é certeza que eu vou pegar uma doença ali naquele local. Não. Tem possibilidade de você sofrer algum dano por conta da sua atividade profissional, né? Aí por isso que a gente chama de risco ocupacional, porque você tá lá desempenhando o seu trabalho, né? E lá existe o risco de você contrair algum tipo de doença, certo? Os riscos ocupacionais são classificados pelo Ministério do Trabalho de acordo com a natureza deles: física, química, biológica, econômica e acidente, né? Cada tipo de risco, gente, é identificado por uma cor, o que facilita a sua sinalização e favorece a segurança do profissional. Isso que é importantíssimo, tá? Questãozinha de prova, essa partezinha aqui. Com certeza vai cair na atividade avaliativa de vocês. Deem importância, estudem mesmo, tá bom? E essa tabela tá no slide anterior, da aula 2. No finalzinho tem lá o slide classificando, né? Risco físico, qual é a cor? Risco químico, qual é a cor? Risco ergonômico, qual é a cor? Tá bom? Lá na tabelinha tem, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, porque, pera aí, só um minutinho, tá? Aula 2, se eu encontrar a aula 2 aqui, pessoal, vai dar certo. Que eu quero mostrar pra vocês a tabela. Mas tem no slide da aula passada que eu postei pra vocês. Pra gente não perder tempo e o vídeo não ficar tão extenso, eu vou seguir. Tá aqui, achei, aula 2. Vou mostrar pra vocês. Só pra relembrar, tá? É importante vocês saberem isso aqui, pra vocês terem, né, segurança no local de trabalho de vocês, ó. O verde, risco físico, o vermelho, risco químico, o marrom, risco biológico, tá bom? Se atentem a isso, importantíssimo, viu? Vamos voltar. Essa tabelinha que eu tava falando. Vamos lá. Causas do acidente de trabalho, gente. Antigamente, né, até surgirem novas normas de regulação, até surgirem novas leis, e até hoje, gente, infelizmente é muito comum o empregador colocar a culpa do acidente de trabalho no trabalhador, né? Dizer que é porque a pessoa foi negligente, porque a pessoa era confiante demais, não tomava cuidado ao executar suas atividades e acabava jogando toda a responsabilidade para cima do trabalhador, sem oferecer nenhuma condição, sem oferecer EPIs adequados. Até então, né, por muito tempo nem se usou EPI, né, para executar algumas atividades. Então, é muito importante vocês terem noção de que, infelizmente, isso é algo recente, né? Esse cuidado com a segurança do trabalho das pessoas, viu? E tem alguns fatores envolvidos nos acidentes, né? Fatores subjetivos, pessoais, que são o estado de espírito do trabalhador. Aquele trabalhador está passando por uma dificuldade pessoal, dificuldade financeira,
alguma crise no relacionamento, perdeu algum ente querido, então isso pode levar ele a se acidentar no trabalho com mais facilidade. Relações interpessoais, né? Aquele clima desagradável no ambiente de trabalho, né? Quando fica aquele clima insustentável em que as pessoas adoecem pelo simples fato de estarem trabalhando, acaba que pode vir a desencadear, né? E ser um fator de acidente de trabalho. Descaso nas normas de segurança, né? Desatenção ou distração na execução, falta de amor pelo trabalho, todas essas são causas e fatores que podem estar envolvidos nos acidentes, tá? E os objetivos, né, que são relacionados ao ambiente do trabalho propriamente dito, não mais ao trabalhador. A influência do meio, né, como é que está a limpeza, a organização, o cuidado das ferramentas e das máquinas que vão ser usadas pelo trabalhador. As circunstâncias, né, por exemplo, se é um trabalhador que é muito pressionado para cumprir seus objetivos, trabalha com meta, com prazo, você trabalhar naquele JF, por exemplo, no final de semana de festa, onde chegam milhares de acidentes, pessoas acidentadas, pessoas graves, e você tem que correr, colocar a medicação de um, correr e assistir o outro, correr, chamar um médico para o outro, e acaba que isso pode sim gerar algum acidente de trabalho por conta do tempo curto que você tem para conseguir atingir seus objetivos. E as atitudes, práticas inseguras, desatenção, excesso de confiança, relacionadas ao ambiente de trabalho também, tá bom? Ato inseguro, gente, toda forma incorreta de trabalhar, desrespeito às normas de segurança, ações conscientes ou não, porque às vezes as pessoas fazem as coisas no automático, né, que possam causar de alguma forma acidente ou ferimento. Condição insegura, o ato inseguro normalmente está relacionado ao trabalhador. A condição insegura é a condição do ambiente de trabalho, né? Quando ela causa o ambiente ou quando ela contribui para que o acidente ocorra. Fator pessoal de insegurança é causa relativa ao comportamento humano, que propicia a ocorrência de acidentes, ok? Que são aqueles que a gente falou lá, né? Que é um fator subjetivo, doença na família, excesso de horas trabalhadas, problemas conjugais e etc, ok? Prevenção, gente. Aqui eu coloquei 10 diquinhas super importantes, tá? A gente que trabalha nas empresas, a gente está sempre ministrando treinamentos para conscientizar acerca da importância da segurança no trabalho, né? Da saúde do trabalhador. E a gente normalmente coloca algumas regras, algumas normas, algumas orientações, né? Para que a gente consiga obter êxito, tá? Eu coloquei alguns aqui para vocês darem uma lidinha, leiam depois, muito importante. Tipos de acidente de trabalho, gente. Nós temos o acidente típico, que é o mais comum, né? Ele ocorre dentro da empresa, no horário de expediente. E o acidente de trabalho atípico, que são fatos ocorridos dentro ou fora da empresa, em razão do exercício de trabalho, certo? Ah, Jéssica, mas eu estava fora da empresa, então quer dizer que eu me acidentei. É um acidente de trabalho se você estiver a serviço da empresa, com toda certeza. Além desses, eu vou ter também um acidente de percurso ou de trajeto, que é o que acontece entre o deslocamento da sua residência ao seu local de trabalho ou no seu horário de almoço, desde que você esteja indo da empresa para algum lugar e de algum lugar para a empresa, certo? Tipos de acidente de trabalho, né? Aí aqui tem falando os artigos, onde os trabalhos atípicos estão colocados. Doença profissional, né? Que é aquela doença que você adquire. Doença do trabalho. Acidente que não tenha sido a única causa, porém contribuiu diretamente para a morte ou perda da capacidade laborativa. Por exemplo, a pessoa se acidentou e nunca mais teve cortou a mão e nunca mais conseguiu ter a mesma função da mão, né? Aí é um tipo sério de acidente de trabalho. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por colega. Imprudência, negligência ou imperícia do colega de trabalho. Ato de pessoa privada ou uso da razão. Desabamento, inundação, incêndio ou outras fatalidades. Contaminação acidental durante o trabalho,
acidente sofrido na execução ou realização de serviço fora do local de trabalho, viagem a mando da empresa, acidente durante os períodos destinados à alimentação e descanso, todos esses são tipos de acidente de trabalho, ok? E o que é EPI, gente? Afinal, que a gente fala tanto, né? EPI é um equipamento de proteção individual, tá? Ele é utilizado pelo trabalhador e ele protege riscos, né? Ele protege você de riscos que podem vir a prejudicar a sua segurança e a sua saúde no trabalho, né? Placas, cones, luvas, óculos, aventais, tudo isso se enquadra em EPIs, tá bom? A obrigatoriedade, gente. Quem tem que dar esse EPI? Eu tenho que comprar? Não. O fornecimento é a obrigatoriedade da empresa. A empresa que tem que fornecer, tá? E qual é a responsabilidade do trabalhador? O uso adequado dos equipamentos, viu? E também, gente, o cuidado, o zelo, o armazenamento, tudo isso é responsabilidade do trabalhador. E tem os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Piso derrapante, corrimão, aquela plaquinha, cuidado, piso molhado. Todos esses são equipamentos de proteção coletiva, porque ele vai proteger mais de uma pessoa. Ok? Aqui tem algumas medidas de prevenção de doenças ocupacionais, né? A gente tem a ginástica laboral, intervalos de descanso, ergonomia. Muitas empresas, né? Muitos hospitais têm sala de descanso para seus funcionários. Tem ginástica laboral antes de começar o plantão, né? Tudo isso previne doenças ocupacionais, né? Porque tem muito ocasionamento de doenças psicológicas por sobrecarga de trabalho. E essas medidas ajudam a evitar essas doenças, certo? Que são doenças adquiridas no trabalho. Medidas de prevenção de acidentes, sinalização, iluminação, isolamento da área, equipamentos de proteção, capacete, luva, óculos, botas, equipamento de proteção coletiva, EPI individual, EPC coletivo, extintores, ancoragens, certo? E os dois são obrigações do empregador e do empregado. O empregador tem que fornecer, o empregado tem que usar corretamente. E a importância, gente, do EPI de qualidade na enfermagem, né? Na enfermagem, principalmente, né, quem trabalha na saúde, é importante que o equipamento ele seja seguro e específico para o seu exercício. Por exemplo, eu não posso usar qualquer tipo de luva para manipular a ferida de um paciente. Não posso, né? Porque eu posso me contaminar de alguma forma se eu não estiver usando o EPI adequado, né? Então é muito importante que o empregador ele compre o EPI adequado, certo? E o trabalhador também, ele tem o direito a se negar a executar a sua função se não fornecerem um equipamento adequado para que ele realize sua atividade, tá bom? Essa aqui foi a aula 3. Tentei ser bem rápida, mas eu queria passar alguns pontos que eu não podia deixar de falar aqui, então por isso que ficou um pouquinho comprida. Mas acredito que vai contribuir com vocês, tá? Vou gravar agora a aula 4.